Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos no 34º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. E hoje o nosso título é Bíblia, única regra de fé e prática. O cristão verdadeiro tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Há outros segmentos do cristianismo que adotam outras bases, como a tradição, escritos dos seus fundamentos. A reforma protestante trouxe 5 postulados: sola gratia, somente pela graça, sola Christus, somente Cristo, sola fide, uma só fé, sola Escritura, somente as Escrituras, e só lhe deu glória, glória somente a Deus. Se tiramos a palavra de Deus do cristianismo, ou se aceitamos outras bases, ficaremos totalmente vulneráveis, inseguros e sem direção. A igreja é como um trem que está a caminho da terra prometida. Os trilhos onde este trem caminha são as Escrituras Sagradas. A garantia de que a viagem é segura e chegará ao destino certo está na palavra de Deus. E aqui estão algumas das necessidades dos cristãos nesta caminhada. E a primeira necessidade é o alimento espiritual. Lá em Hebreus capítulo 5, versículos do 12 ao 14 diz: pois, com efeito, quando devíamos ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, nos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm a sua faculdade exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Assim como necessitamos de alimento físico para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito necessitam de alimento espiritual. Alguns não crescem espiritualmente, porque ficam apenas se alimentando com leite, mas o texto diz que precisamos de alimento sólido. O leite é para as crianças inexperientes. O sólido é para os adultos espirituais, que vão aperfeiçoando sua caminhada, discernindo o bem e o mal. Lá em Efésios capítulo 4, versículos do 13 ao 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A meta deste crescimento é chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo,
e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus nos alimenta e nos ajuda no crescimento espiritual. Nossa segunda necessidade: devemos ser guiados em nossas decisões. E em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 24 e 25 também diz: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós não aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordena, esta será a nossa justiça. Lá em Salmo 119, 105, nos diz que lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é um guia para as nossas decisões, porque contém instruções, princípios, preceitos e normas que nos ajudarão. O nosso coração é enganoso e tem uma tendência para o mal por causa da nossa velha natureza. A palavra de Deus nos auxilia a entender e discernir o bem e o mal. Por isso, ela é chamada de nossa justiça. O nosso dever é aplicar e obedecer a palavra. E assim, viveremos no centro da vontade de Deus e, por conseguinte, seremos bem-sucedidos. E a nossa terceira necessidade é que devemos ter a Bíblia como base para a nossa doutrina. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Doutrina é o conjunto de verdades extraídas da Bíblia que compõem a base para a crença e prática dos cristãos. Alguns chamam essas verdades de declaração de fé. Sempre existe o perigo de se elaborar doutrinas fora da palavra de Deus por causa de interpretações equivocadas. As seitas surgiram como resultado de interpretações erradas e revelações discordantes da palavra de Deus. Qualquer revelação ou ensino extra-bíblico não deve ser aceito. Estude a Bíblia, tenha o seu tempo a sós com Deus diariamente, onde você fala com Deus e também ouve a sua voz pelo estudo da palavra. Fale com o Senhor, peça a Ele o alimento sólido da palavra diariamente. Fale com Ele que você tem um compromisso de tomar decisões e fazer escolhas somente com base em sua palavra. Peça a Ele maturidade espiritual. Que no dia de hoje o Senhor possa falar com vocês abundantemente e que a graça e o poder do Senhor
acompanhe a todos vocês no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido, como é bom, como é maravilhoso termos uma única regra de fé e prática, que é a Tua Palavra. Como é bom saber que temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, que não nos deixa aqui soltos, mas o Senhor nos guia em todo momento. O Senhor nos alimenta espiritualmente, o Senhor nos guia em nossas decisões e a gente tem como base a Tua Palavra. Ajude-nos, Pai querido, a amadurecermos espiritualmente, porque não queremos passar nossa vida alimentados por leite, mas nós queremos alimentos sólidos, queremos a Tua Palavra diariamente. Ajude-nos a ter um compromisso de tomar nossas decisões baseada na Tua Palavra. Senhor, por favor, esteja conosco nessa jornada. Não permita que os nossos pés se desviem da Tua Palavra. Queremos estar juntos com o Senhor na eternidade. Por isso, auxilia-nos nessa caminhada árdua e difícil, porque muitas vezes somos tão cheios de nós mesmos, não pensamos em nossas decisões, não pensamos quando estamos agitados de um lado para o outro. Ajude-nos, Pai, a ter a nossa mente transformadas e firmadas, fixas no Senhor. Eu oro, Pai, com o perdão dos meus pecados, e é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém.